Por quê? Já fui no Brinco de Ouro. Ah, tá. E Brinco de Ouro da Princesa. Da Princesa, o Guarani, jogo também da... A maioria da minha família em Campinas é torcedor da Ponte Preta, né? É mesmo? E por coincidência, o presidente da Ponte Preta naquele tempo era o Coronel Petenar, né? E que frequentava Eldorado Paulista. Entendi. Em algumas formaturas, era convidado para Eldorado Paulista é perto de Campinas, não é? Não dá. Você pega em direção a Curitiba. São Paulo, Curitiba, no meio do caminho tem uma... Mas qual outra cidade perto, assim? Registro, uma hora. Ah, perto de Registro. Depois Jacupiranga. Sei. Eu sou de Penápolis, é mais para Bauru e tal. É mais perto da minha cidade, onde eu nasci, Glicério. Ah, isso, exatamente. Eu nasci em Glicério, ali perto de Birigui, Penápolis. É que eu só nasci lá e depois já fui morar no ABC direto, mas sou de Penápolis, meu pai também, assim, penaponense e tal. E aí, me fala então nessa linha do tempo, quero entender, assim, quando que acontece a política para o senhor, assim, como que aconteceu? Começa a ter um interesse? Aconteceu em 86, eu fiz uma matéria para a revista Veja, a matéria estava escrito ponto de vista, a sessão de cartas aos leitores, né? Tá. Eu não podia fazer, quando era militar da ativa, fiz. Paguei um preço por isso e depois resolvi entrar na política. Mas por que o senhor pagou um preço? Porque falou coisa que não podia Não, falado? você não pode, o militar da ativa não pode dar declaração de imprensa, não interessa qual seja o assunto. Ah, é? É regra, não se discute. É mesmo? Não se discute. Então, cometi uma transgressão disciplinar, mas ali eu comecei a aparecer e despertar um pouco mais para esse lado da política. Eu vim candidato a vereador em 1988. Como foi esse convite? Não, eu procurei o partido. Qual partido que era? PDC na época, Partido Democrata Cristão. O partido fez... O Emael? Não. Não é o Emael não era PDC, não. Um democrata cristão, né? Ele passou a ser depois, foi para esse partido. Tá. No meu tempo não era ele, era outro cara que mandava lá. E o partido de 42 vereadores fez 2. Eu fui o primeiro mais votado. O segundo foi um coronel do Exército médico. E ali, 2 anos depois, me lancei à federal. E aí não saiu mais? 7 mandatos consecutivos, né? Quanto tempo, então, de política? 28 anos de deputado federal, 2 de vereador, 30, 15 de exército, 45. Atualmente, 3 de presidente. Eu tenho 48 anos de vida, né? Sem contar o tempo que teria aí como jornaleiro. Mas eu não computei, porque não tinha carteira de trabalho naquela época. Né? Naquela época era... Mas eu queria entregar jornal. Tinha mais moleque que era voluntário para entregar jornal. E essa disputa eu ganhei porque tinha uma bicicleta. Qual bicicleta? Barra Forte? Poxa, era uma... Eu lembro, tinha um parapeito na frente, né? Sei. E era uma roxa, tá? E era uma bicicleta bastante naquela forte, época, não. Era bastante forte. Era pesada. Pesadona, né? Não tinha marcha, não. Exato. Então ajudou isso aí. O responsável de Eldorado me encarregar de entregar jornais lá. E quando que pintou essa ideia de posso ser um presidente ou isso não fazia parte da sua... Era uma coisa muito grande. Assim, obviamente. Ou todo mundo que começa na política pensa nisso? Não, né? Não. Para o bem ou para o mal, é um aprendizado dentro da Câmara dos Deputados. E quando eu cheguei em 91 lá, há pouco tempo tinha saído o Figueiredo, havia uma marca muito pesada contra os militares. Eu encontrei dezenas de anistiados, ex-guerrilheiros, a turma toda, né? E quando me viram como capitão lá, olharam e devem ter pensado, opa, carne fresca na área. Entendi. Vamos para cima desse cara. E eu peitava os caras, tinha muita confusão. Que tipo de confusão, assim? A esquerda sempre bateu no período militar. A esquerda só vê defeito nos outros, não vê virtude em ninguém, não vê nada de bom em ninguém. Que esquerda era essa naquela época? É diferente de hoje ou não? Não. Quando eu cheguei já tinha o PT. O PT nasceu em 1980. Aquela época sindical, forte, ABC. Era o PDT. Certo. Partido Brizola. Tá, e a gente reagia. Tá? Eu sabia um pouco da história, me aprofundei mais, conheci mais ainda e fiz esse contraponto dentro do parlamento. Tanto é que eles me processavam o tempo todo. Eu respondi uns 20 processos de cassação. Que tipo de processo? É tudo por ocupar a tribuna e esse ECD. ECD é... Você falar demais. Segundo eles, falar demais. O senhor falando demais, que coisa estranha. Eu não consigo imaginar o... Eles achavam que o que eu falava era algo antidemocrático, atentava contra desde aquela época. Atentava contra a democracia. Esse pessoal de esquerda que era mais do que inspirado, treinavam em países como Cuba e para vir para dentro do Brasil aqui falar em democracia. Então eles sempre
acusava os outros do que eles eram, não é diferente isso aí, né? Isso persiste até hoje. Isso foi me dando uma certa projeção lá dentro. Comissão da verdade, na verdade, uma comissão da mentira, Sei. a verdade deles. Então a questão ideológica era muito forte. Mas quem que era essa turma mais à direita ou mais conservadora na época? Não tinha muito direito. Tinha, né? Basicamente a esquerda que falava alto, dominava a esquerda dominava a imprensa, tinha uma grande aceitação por parte da imprensa, as suas propostas eram sempre bem aceitas. Não é diferente de hoje, né? Quem era contra estava errado. Então, eu era um contraponto ali muitas vezes, discutindo o período militar, quantas vezes, indo lá militar depor, e eu sozinho mostrando um pouco do lado o que foi o período militar, do lado de lá sempre potencializando que eles eram vítimas, perseguidos. Mas o tempo foi passando até que em 2014 a Dilma foi reeleita. Eu já tinha um conhecimento grande de parlamento. Segundo mandato da Dilma? Segundo mandato dela. Foi apertado, né? A votação. É esquisito, né? Tudo bem, deixa pra lá. Não, eu lembro que o Aécio chegou a comemorar a vitória, não chegou? Chegou em 2014. E aí deu um apagão, alguma coisa, e depois no finalzinho... Foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tá? Mas tudo bem. E daí, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa, aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil, conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções. E o que é muito difícil na política, né? Você vencer com verdade. E eu nunca me afastei da verdade. E quantas vezes eu fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, um assessor meu falando aqui que eu tenho que falar dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento, eu vou fazer isso, por que já não fez? Por quê? Mas tudo bem, te explica, porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Eu tenho um limite no orçamento. Comecei a andar e em 2016 já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília, na sexta de manhã, voltava no sábado para casa. E foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro. Eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo. Milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero. Para o pessoal entender e a gente colocar numa linha do tempo, foi quando começou o Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua vem nessa... Começou a aparecer depois o MBL, movimentos. Uma insatisfação geral sobre várias coisas. Muita coisa sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente. Que foi acontecendo. Aconteceu em 2016 o impeachment dela. Como o senhor estava nessa época, assim? Eu era deputado, estava dentro do parlamento, votei, obviamente, pelo impeachment da Dilma Rousseff. A esquerda tentou se manter no poder a qualquer custo. Tem uma história aqui que eu não tenho como comprovar. Tá? O quê? Em 2016, tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época? E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores? Os interessados em permanecer no poder. Que daí sobraria oportunidade para o presidente da República decretar estado de defesa. Essa defesa é algo anormal para uma determinada região e por tempo certo. Então houve essa possibilidade. Bem, e outras coisas aconteceram. Isso perto do impeachment? Perto do impeachment, sim. Então houve essa possibilidade. Eu discursei sobre isso porque mais de 200 deputados se inscreveram para discursar, era 5 minutos para cada um. E as sessões foram 2 dias de 24 horas cada um, tá? Estou discursei de madrugada, falei sobre essa possibilidade também. Não houve repercussão nenhuma, porque eu conheço a esquerda. Eu conheço a vida pregressa de muitos que estavam no poder, como a própria Dilma Rousseff. Ela pertenceu a grupos terroristas no Brasil, mas não
caso a gente voltar tanto tempo nisso aí. Aconteceu o impeachment. Tá. Aconteceu o impeachment, eu já era pré-candidato, era um pouco conhecido pelo Brasil. Quais eram as forças que estavam emergindo contra o PT nessa época? Não tinha uma força contra o PT. Não tinha alguém concentrando isso aí. Até porque o PT e o PSDB estavam desgastados, bastante desgastados. Né? O Temer, como era vice... Porque o PSDB também tinha o Aécio, também com alguns problemas. Então, o Temer foi o vice, houve o impeachment. O Temer não conseguiu deslanchar, porque problemas apareceram no governo dele também. Tem o seu legado, aí o teto de gastos, tem aí uma reforma trabalhista também, que não prejudicou nenhum trabalhador. Então, ele tem os méritos, o Temer tem os méritos. Tem os méritos dele, mas ele ficou amarrado numa gravação lá no Palácio da Alvorada, que atrapalhou muito ele, dois pedidos de abertura de impeachment contra ele, foram rechaçados, mas atrapalhou muito ele. Depois, chegou 2000 o pessoal está reclamando. Chegou 2018 e sobrou quem? Sobrou o Haddad, do PT, até porque o Lula não estava preso, né? Tinha eu correndo por fora, tinha o Ciro, tinha a Marina e tinham poucas novidades na praça, vamos assim dizer. A única novidade era eu. E novidade eu também, como presidente. Além disso, eu tinha uma atuação forte dentro do parlamento, com pautas conservadoras, a esquerda o tempo todo desgastando os valores familiares, querendo aprovar a ideologia de gênero, entre outras coisas. A homofobia falou muito alto naquele momento, né? Eu não sou homofóbico, eu sempre defendi que as crianças em sala de aula não podiam ter aquela carga de material, né, que não era compatível com a idade e nem os pais queriam isso. Então isso me valeu muito o processo. Então, essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante. Mas ao meu favor. Contra o pessoal, deixa não se beijar. Não, problema é cada um cuida da sua vida. Quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Cada um cuida da sua vida, sempre foi assim. E eu sou até a favor de casamento gay também, porque por que só a gente sofre com casamento? Eles têm direito também a sofrer. Exatamente. Todo mundo tem direito a casamento. Como é que fica a lei Maria da Penha no casamento homo? É a mesma lei, né? Mas tudo bem. Em função disso tudo, o desgaste do PT, o desgaste do PSDB, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito anti-PT, né? Uma coisa também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? A própria delação do Palocci, ele falou que tudo, né, foi aparelhado em tudo quanto é lugar. O PT meteu a mão, ele ou seus aliados, exceto o Banco Central. E quando ele fala isso, alguns falam, ele falava e não provava. Não. Os 6 bilhões de delatores devolveram, 16 bilhões empresas também devolveram, chamado acordo de leniência. O equivalente a $1 bilhão nós pagamos para a Bolsa Americana, que tem de vista a interferência na Petrobras por parte do PT. Os acionistas perderam rendimentos. Então, um breve retrato, né? Se você for entrar mais a fundo, por exemplo, uma coisa que pouco se fala, só no fundo de pensões, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica e Correios, foram 45 bilhões desviados. É muita grana. Pô. E tanto é verdade, você pegar o contra-cheque de qualquer servidor, qualquer funcionário da Caixa Econômica, dos Correios ou da Petrobras, eles têm descontos que vão até, em média, 2030. O carteiro, que eu menos ganho nos Correios, né, tem um desconto fixo até 2030 de R$510, para poder recuperar a saúde financeira do fundo, para ele poder se aposentar no futuro. Então, muita gente ainda está pagando o preço da corrupção do PT, porque ele abria, por exemplo, os fundos de pensão para alguns políticos ou para algum partido, o partido ia para lá e fazia as suas besteiras, né? Vendia, comprava papéis de empresas já falidas, por exemplo. Eu lembro do Postales, comprou papéis de empresas venezuelanas, já que a Venezuela quebrada, e você compra papel e algum tempo depois está falida a empresa. Tá? Mas quando você compra o papel, os caras compravam já acertado e uma parte da grana retornava para cá. Então a corrupção foi algo
inacreditável no governo do PT. E aí isso aí marcou. O PT e alguns outros partidos. O PT era o carro-chefe. Por que a corrupção na política? Porque para governar... Essa é a minha dúvida. Esse sistema, eu queria entender por que... Se o senhor conseguisse explicar para a gente esse sistema e como... Vamos lá. Então, 28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os A gente sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares. Olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou à casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais, tem dinheiro que ficou lá fora. Você com o papel da Venezuela, o dinheiro não vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí, ele deu o currículo dele, falou,